Olá, eu sou Júlia Campos. Eu sou Paula Caldeira, nós somos psicólogas clínicas do Minha Terapia Edu, somos psicólogas especialistas em terapia cognitivo-comportamental, esse é o nosso canal, mas você também pode encontrar a gente no Instagram, pelo Minha Terapia Edu, e no Spotify. Esse canal é feito por psis e para psis que buscam atravessar as barreiras da psicologia clínica. Esse é o nosso 7º episódio e hoje a gente vai falar sobre a autocobrança e os nossos limites como psis. Acho que é uma coisa que aparece muito, né? Um assunto que aparece muito. Acho que tanto depois que a gente se formou e conversando, né, com as pessoas que se formaram, nossos amigos, mas principalmente agora, depois que a gente começou a dar supervisão, não sei se para você foi assim, mas foi um assunto que entre 10, 11 falam sobre isso, né? E acho que é muito importante a gente trazer para cá para a gente conversar sobre como essa autocobrança, essa insegurança aparece e como isso pode atrapalhar a gente, né? O quanto a gente se cobra, o quanto a gente quer dar resultado para o paciente, a gente quer um reconhecimento ali de sermos boas profissionais, e isso pode acabar atrapalhando ali o processo do outro, né? Tendo muitas vezes um efeito que não é o que a gente quer, não é o que a gente gostaria, né? Sim. Acho que todo mundo se cobra, né? Assim, acho que se cobrar é talvez uma estratégia que a gente, né, consegue reconhecer em todo mundo, né? Não sei se eu consigo pensar em alguém, talvez não exista ninguém, né, que a gente pense que não faça nenhuma cobrança, né? E uma cobrança que seja excessiva e uma cobrança que seja, né, irracional, assim, né? Disfuncional para nossa vida. Então, acho que se cobrar é uma característica, um comportamento que a gente vai ver na grande maioria, para não dizer todas as pessoas, porque a gente não vai generalizar. Mas a gente, enquanto psi, a gente se cobra muito, né? E aí, eu pensando aqui, né? Existem dois contextos, né? Tem um contexto que é a gente, psicóloga, né, com os nossos pacientes, e existe um contexto que é a gente, psicóloga, na nossa rede de apoio, né? Assim, no nosso network. E a gente se cobra nessas duas áreas, né? Quando a gente está com os nossos colegas de profissão, tem 1001 cobranças acontecendo ali, e quando a gente está com o nosso paciente também, né? Assim, em todos os âmbitos e todas as áreas, a gente dividir nessas duas grandes áreas, a gente percebe que a cobrança está sempre lá, né? E sempre uma expectativa muito irracional, né? Assim, de que a gente precisa ser muito boa em absolutamente tudo que a gente faz. Né? E essa ideia, essa crença, ela aparece tanto com o paciente ali no consultório, quanto quando a gente está na relação com os nossos colegas de profissão também. Né? Quando a gente está lá nos congressos, nos cursos, nas supervisões, nos grupos, né? Volta e meia a gente encara pensamentos, né, de cobrança, né, pensamentos que derrubam a gente, colocam a gente bem pequenininha, criticam a gente, e essa ideia, né, absurda de que a gente tem que ser muito boa. A gente está se comparando aos nossos colegas e nessa comparação a gente se diminui. Com certeza. E acho que concordo 100%, assim, que isso vem nesses dois âmbitos, assim, nesses dois lugares. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu fiquei pensando numa coisa que eu gosto muito de pensar sobre insegurança e sobre a autocobrança, assim, sobre essa ansiedade, né? Que ela não é 100% ruim, né? Se a gente for parar para pensar, a insegurança, a ansiedade, né, a autocobrança, ela me move também, né? O desejo ali de chegar onde tal pessoa tá, isso pode me mover. Acho que o que a gente pode prestar atenção é o quanto isso tá, qual é o tamanho dessa insegurança e qual é o que essa insegurança tá fazendo, tá fazendo eu fazer, Quanto né? ela te atrapalha, assim. Ela tá me impulsionando, ela tá me ajudando, não, poxa, olha, fulana apresentou sobre isso, quero apresentar também, deixa eu sentar aqui, fazer e estudar, ou não, né? Ela tá fazendo eu não conseguir colocar o que eu quero em prática, me atrapalhando, me prejudicando. Acho que para a gente poder também olhar para a insegurança até certo ponto como algo que pode ajudar, né? Porque, querendo ou não, né, a insegurança faz com que eu queira melhorar cada vez mais, né?
Sim. Então vamos falar de um aspecto que é importante da cobrança, das expectativas que a gente cria, que é o que move a gente, né? Acho que quando a gente, tô pensando aqui, né, na gente, né, se cobrando no atendimento, se cobrando no nosso grupo de colegas de profissão, a gente consegue perceber quais são os nossos valores, né? Aquilo que para a gente é importante, os nossos propósitos. Então, se eu me cobro, no final das contas, a gente está sempre se cobrando, né, de ser uma boa psicóloga, né? Acho que é isso. Assim, eu me cobro em ser uma boa profissional, uma boa psicóloga, mas isso vai significar um monte de outra, né, um monte de coisinhas. Se a gente, né, se aprofundar, o que é ser uma boa psicóloga? Aí vai vir uma enxurrada de coisas. Mas acho que no fundo, tá todo mundo se cobrando, né? Ter sucesso e ser uma boa considerada, né? Uma boa psicóloga. E eu acho que isso diz coisas boas, né? Assim, ao nosso respeito, né? Quando eu, quando eu, quando eu olho, né? Assim, o que está por trás dessa cobrança, talvez eu esbarre em alguns valores, alguns propósitos, né? Se a gente parar para pensar nesse aspecto importante, né? Talvez positivo ou funcional da cobrança, eu acho que é o entendimento do que para a gente verdadeiramente importa. Então, quando eu digo que eu quero ser uma boa psicóloga para o meu paciente e eu quero que ele melhore, sabe? Eu quero que ele alcance seus objetivos, eu quero que ele amadureça, eu quero que ele evolua, eu quero que ele mude o comportamento dele, quero que ele alcance determinadas coisas. Eu tô, né, dizendo que aquilo ali importa para mim, né? Assim, é importante ajudar pessoas, é importante proporcionar, né, ser alguém, né, que possa proporcionar o melhor para elas. Então, quando eu digo, né, que no meio, né, dos meus colegas de profissão, eu me cobro, né, apresentar em congressos, em escrever um livro, sabe, fazer um post bacana, talvez eu consiga entender quais são os meus valores e propósitos, sabe, aquilo que é importante para mim, que tipo de psicóloga, né, assim, eu quero ser, que faz sentido para mim. Então, talvez, né, a gente possa pensar, antes da gente falar, né, dessa cobrança excessiva, que existe uma cobrança que ela é funcional, né? E que a gente pode aprender com ela, né? Entender o que está por trás, que conversa muito com os nossos valores e propósitos, com aquilo que faz sentido para gente. Sim, sim. Eu acho isso muito legal para a gente não colocar a insegurança, a ansiedade só como vilã, né? Só como o personagem ruim ali que vai atrapalhar a minha vida, né? Não, também tem uma função que é muito importante, mas na maioria das vezes ela passa para o outro lado, né? E quando que passa para o outro lado, né? Fiquei pensando assim, quando que essa insegurança, essa ansiedade deixa de ser funcional na nossa vida profissional, deixa de fazer a gente andar ali para frente ou andar em direção ao que é importante para gente e passa a trazer prejuízos, né? Uhum. Porque enquanto essa cobrança, né, assim, enquanto ela estiver sendo funcional e fazendo a gente a caminhar para frente, né, dar um passinho em direção àquilo que faz sentido pra gente, beleza, talvez ela esteja sendo muito saudável. Porque ela é que dá o peteleco, né? Assim, é ela que nos impulsiona. E é importante que tenhamos coisas que impulsionem a gente, porque senão a gente fica num lugar de procrastinação, né? Assim, de resignação, né? Então é importante que alguma coisa impulsione a gente. Então, acho que se a gente sabe o que está por trás, quem é a psicóloga que para você faz sentido, assim, quem você quer ser enquanto psicóloga, que não é o que a Paula é, que não é o que o seu outro colega de profissão é, que não é, sabe? Que psicóloga você quer ser, né? Assim, dentro, né, do seu, né, grupo de profissionais, né? Assim, de colegas de trabalho. Que psicóloga você quer ser dentro da clínica? Eu acho que você consegue entender que tipo de cobrança também é funcional para você, porque é ela que vai te levar em direção ao que faz sentido, né? Os seus valores e propósitos. E se essa cobrança, ela de fato, né, tá te levando de uma maneira saudável, né? Quando ela não te auto-sabota, assim, quando ela não ajuda, né, não contribui para você entrar também no processo de autossabotagem, porque muitas vezes a vozinha que vem para impulsionar a gente dessa cobrança é uma voz que derruba, mais coloca a gente para baixo do que de fato impulsiona. Enquanto ela estiver dizendo para mim que aquilo é importante, né, que eu almejo, né, assim, se eu me comparo, né, com a Júlia, eu vejo que a Júlia conseguiu alcançar uma coisa que também é importante para mim,
E quando ela diz para mim, né, que eu tenho total capacidade, competência, que eu tenho potencialidade, que eu tenho todos os recursos, que eu também posso seguir adiante, que eu posso fazer isso de um jeito que funciona para mim, né, buscando a minha receita e não a receita da Júlia, tudo bem, né? Mas quando ela vem, é a vozinha que vem e ela me derruba, sabe? Ela diz que eu não vou ser capaz, que eu não vou conseguir, que a Júlia é melhor do que eu, né? Que se a Júlia conseguiu, eu preciso talvez usar a mesma receita dela para conseguir também. Talvez ela já não esteja sendo tão funcional assim, né? Nem saudável, porque aí ela não tá me levando no lugar onde eu quero. Ela tá me levando no lugar onde você quer, que faz sentido para você e talvez não para mim, né? E ao invés dela me dar um peteleco, né? Assim, para eu dar um passo à frente, ela me derruba e eu dou um passo atrás. Sim. Né? Eu acabo mais me desmotivando, né? E procrastinando do que talvez de fato, né? Assim, me aventurando e ousando, né? Chegar lá, né? Assim, num lugar que não é no mesmo lugar que você, né? Mas é um lugar que é semelhante ao seu. Sim, sim. E acho que uma coisa, enquanto você estava falando, que eu pensei, assim, em relação à insegurança e etc., se ela tá me levando para um lugar que eu entendo que eu não tenho sucesso, eu não tenho valor, porque eu não sou igual a tal pessoa, talvez ela esteja me levando para um lugar não muito bacana, né? Mas se ela tá me levando para um lugar que, olha, isso aqui é importante para você por causa disso, 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 você também pode chegar ali, né? Você é capaz de chegar ali. Vamos ver o que você precisa fazer para chegar ali? Ok, talvez isso seja funcional, né? Mas se ela me coloca para baixo, tira o meu valor, tira a minha capacidade, tira a minha competência como profissional, porque eu não sou igual a fulano de tal, aí já tá talvez perdendo esse termômetro ali de impulsionar a gente, né? Sim, sim. E a gente se cobra pensando nesse lado profissional, né? Assim, nessa cobrança que vem a partir dos colegas de profissão, né? Essa cobrança ela está muito relacionada às comparações que a gente faz, né? Também, assim. Você estava falando, né, ainda há pouco, assim. Eu me cobro, né? E aí nessa cobrança existe uma balança, né? Que a gente geralmente faz, né? Quando eu me cobro, ou estou acima, ou estou no mesmo patamar, ou estou abaixo. E muitas das vezes essa autocobrança, né, que é muito disfuncional, ela puxa a gente para baixo, né? Então eu me coloco bem inferior, né, a Júlia, né? Então aquilo que você conquistou, aquilo que você está almejando, né? Aquilo, a boa psicóloga que você é, que eu reconheço em você, quando eu olho para mim, quando eu faço essa comparação, na competição eu me sinto para baixo, né? E aí essa autocobrança geralmente ela vem acompanhada com uma vozinha que me diminui, que me inferioriza, que me descredibiliza, né? Que não me faz reconhecer que eu posso ser tão boa, que eu sou tão boa quanto, né? Ou que eu posso ser tão boa quanto, né, a Júlia, e que o lugar que a Júlia, né, conquistou, eu também posso experimentar se aquilo fizer sentido para mim, né, e que eu posso buscar, né, um caminho, uma receita, né, que melhor combina com o que é importante, né, com os meus pontos fortes, né, com o meu jeitinho de ser. A gente falou, né, teve um bate-papo aqui que foi sobre autenticidade, né, então assim, se, sabe, faz sentido para mim, qual é a psique, né, eu quero ser, que combina com a Paula, né. Sim, sim. E aí eu fiquei pensando na questão da autocompaixão, né? Assim, a autocompaixão é uma coisa que a gente fala e trabalha muito com os pacientes, né? E a autocompaixão é realmente não sei se eu vou falar a palavra certa, mas é como se fosse um remédio para a autocobrança e para essa competição que a gente tem, né? Porque a autocompaixão diferente, e aí até usando os termos da Christine Neff, né, que é a pessoa que estuda, que fala sobre compaixão, né? Ela coloca a autocompaixão com uma diferença muito significativa da autoestima, porque a autoestima geralmente a gente entra nessa competição, né? Eu sou melhor que a fulana, né? Ou se eu não sou igual a fulana, eu sou pior, e aí eu me sinto mal. Ou eu preciso inferiorizar outra pessoa para me sentir melhor. E a autocompaixão, ela já vem com uma outra pegada, né? Cada um vai ter o seu caminho, todo mundo erra, né? Tem a questão da humanidade compartilhada, do mindfulness, que são componentes importantes para a autocompaixão, a autobondade. Então, a gente conseguir se abraçar,
né? Se reconhecer. Reconhecer quando a gente não é bom em alguma coisa e a gente precisa melhorar, ou reconhecer quando a gente errou e seguir em frente. Então, acho que pensando aqui no bate-papo, né, que a gente está tendo, se eu pudesse falar algo também para a gente se trabalhar, né, a gente trabalhar essa autocompaixão enquanto profissionais também, né, tanto em relação aos outros psicólogos, como em relação à nossa competência ali com nossos pacientes também, né, para a gente não entrar nesse jogo que parece que a gente está, sei lá, num jogo de futebol, né? Se eu faço um gol, eu tô melhor. Se eu não faço, eu sou pior, né? E não é isso, né? Não é sobre isso, né? Sim, sim. E existe, assim, se a gente dividir de novo, né, nessas duas áreas, enquanto psi dentro da comunidade, né, de psicólogos, algumas cobranças, elas são muito compartilhadas, né? A ideia de que ser uma boa psi, né, é a psi que tem mais seguidores no Instagram, vou ser polêmica, a psi, né, que tem mais pacientes, a psi que fala em congresso, sabe, que apresenta, a psi que escreve livro, né, que tem, né, publicação, sabe, a psi que talvez faça parte, né, ou que tem boas relações, né, com outros psicólogos, né, que são, né, que talvez tenham aí sim, né, tem os seguidores, sabe, que, né, que são conhecidos, sabe, a psi que bomba, né, que tem o Rios que bomba, né, na internet, a psi que tem, né, um engajamento forte no TikTok, né, assim, o quanto que, né, pra gente dentro, né, assim, dos nossos colegas de profissão, a ideia que fica é essa, né, que pra gente ser uma boa psicóloga, a gente tem que ser, e a gente ser considerada, né, assim, bem visto dentro da nossa comunidade, a gente precisa ter tudo isso, sabe? A gente precisa dar check em tudo isso. E aí, se eu realmente, né, entendo que ser uma boa psicóloga significa ter uma quantidade grande de ser seguidores e que os meus colegas, né, vão me considerar uma boa psicóloga se eu tiver uma quantidade grande de seguidores, aí tô eu lá, né, trabalhando, né, de maneira árdua, né, todas as redes sociais, né, no Instagram, para eu poder conseguir alcançar cada vez mais. E aí eu vou fazer, né, o Reels, e aí alguém disse, né, que eu preciso postar todos os dias, e aí eu posto todos os dias. Alguém disse, né, que eu tenho que postar vídeo e fazer dancinha, eu fazendo vídeo de dancinha, que eu tenho que dublar, sabe? É a gente entrando, né, assim, nas regras, né, do mundo virtual para a gente poder conseguir chegar a um determinado patamar, para a gente poder ser considerado uma psicóloga, para a gente se sentir uma boa psicóloga, e muitas vezes não é nada sobre isso, e nem é isso que faz a gente se sentir boa, né, assim, no que a gente faz, né. E quando a gente olha para o grupo, né, de pacientes, eu acho que ser uma boa psicóloga já começa a significar algumas outras coisas. Eu tenho a sensação de que ser uma boa psicóloga significa ter, né, dar alta para o paciente, fazer o paciente, né, melhorar, fazer o paciente se sentir, sair bem da sessão, né, o paciente tem que sair feliz da sessão, porque se ele não sair feliz da sessão, né, e fazendo as pazes, né, assim, com o mundo lá fora, a gente não é uma boa psicóloga, né, a gente precisa ter agenda cheia, sabe? E aí eu sinto que ter uma boa psicóloga implica em outras coisas. A gente precisa levar vários insights para o paciente toda a sessão, né? Ele precisa sair de lá, uau, né? E acho que aí a gente entra na outra caixinha ali de autocobrança, né? Que é a gente com o paciente. E que pode ser tão prejudicial quanto, ou até mais, né? Porque aí a gente já está lidando com o processo do outro, né? Claro que acho que, né, assim como a gente falou da insegurança e ansiedade, poder nos impulsionar para o lugar que a gente quer. Acho que também faz sentido quando a gente está lidando com a insegurança e a ansiedade ali em relação ao nosso paciente, porque isso pode fazer eu estudar, eu buscar uma supervisão, eu tirar uma dúvida para tentar melhorar. Mas também pode levar a gente para um lugar muito ruim, né? Para um lugar ali de pressa, de ultrapassar etapas. E como é que você, né, se a gente pudesse assim, pensar em exemplos que pode acontecer na clínica, né, ali com o nosso paciente, que exemplos você pensaria, assim, de...
de cobranças, eu acho que o que vem, né, mais rápido aqui na minha cabeça é essa cobrança da gente fazer o nosso paciente se sentir bem, né? Não sei da onde que a gente tirou, né, isso que toda sessão precisa ser uma que em toda sessão o paciente precisa sair feliz, né? Precisa sair contente, né? E que uma boa sessão significa uma sessão em que o paciente vai experimentar sensações gostosas. Sabe? Essa ideia, né? De que a gente precisa proporcionar sempre experiências e sensações gostosas no paciente. E aí a gente se cobra tanto, assim, né? A ideia de que ser uma boa psi significa isso, a gente vai para atendimento tão ansiosa, né? E com altas expectativas, que a gente acaba se frustrando e bagunçando o processo do nosso paciente, né? Porque para o paciente melhorar, para a gente, né, melhorar, mudar o nosso comportamento e mudar a maneira como a gente pensa, né? Assim, conseguir reestruturar as nossas crenças e desenvolver um outro, né, funcionamento mais saudável, mais adaptativo, a gente precisa fazer essa viagem interna, né, e entrar em contato com aquilo que dói. Né? A gente precisa experimentar sofrimento, né? Não existe nenhum processo de evolução sem a gente experimentar sofrimento. E não é nem que tem, né, assim, não é nem que no final desse processo de evolução a gente também não venha sentir, né, e sofrer. A gente sofre durante todo o processo, e o sofrimento faz parte da vida, né? E aí a gente, né, com aquela ansiedade, com aquela cobrança, expectativa, a gente às vezes passa por cima de tudo isso, né? A gente invalida o nosso paciente, né? O nosso paciente está experimentando sofrimento e a gente naquela ansiedade, a gente reforça a crença de que, né, aquele sentimento ele é negativo, de que a gente não pode sentir, de que aquele, né, sentimento ele não é importante, a gente não precisa dar ouvido, né? Entender o que aquela emoção tem a nos dizer. Né, a gente invalida o paciente, a gente faz com que o paciente não se sinta compreendido, né? Eu acho que a gente dá as respostas certas para o paciente, ao invés de fazer o paciente pensar e refletir sobre o próprio processo dele, e aí, a partir disso, escolher qual é o caminho que ele quer seguir. Né? A gente cria com ele uma relação de dependência, porque se eu não faço meu paciente ser seu próprio terapeuta, eu estou construindo com ele uma relação de dependência. Totalmente, né, a ideia é totalmente oposta do que a gente, enquanto, né, terapeuta cognitivo comportamental, a gente acredita, né? Porque a nossa meta é fazer o paciente ser seu próprio terapeuta, né, lá no futuro. Exato. E acho que isso que você falou de dar resposta para o paciente acontece muito, né? Assim, porque o questionamento, né? A gente questionar o nosso paciente, a gente ter o questionamento socrático, a gente ter a descoberta guiada, tudo isso são habilidades importantes que a gente vai desenvolvendo, que a gente precisa prestar atenção, né? Porque é muito fácil a gente chegar e dar, entre muitas aspas, dar resposta para o paciente. Que pode ser uma resposta que faça sentido, mas muitas vezes nem é, né? A gente que está aqui pensando, a gente nem perguntou e já chegou nessa conclusão. Então, é muito fácil a gente cair nesse buraco e é muito importante a gente prestar atenção, porque faz toda a diferença, né? E aí eu acho que a nossa ansiedade e insegurança faz a gente atropelar um pouco o tempo do paciente, né? Sim. E a gente esquece de uma coisa muito importante, que é uma das bases ali, né, da TCC, que é o empirismo colaborativo, né? De que a gente e o paciente, assim, nós dois, né, assim, a gente enquanto dupla, enquanto time, a gente é que vai fazer a coisa acontecer, né? Eu preciso dele, eu vou entrar com a minha caixinha de ferramentas e de estratégias, e ele vai entrar com o conhecimento dele, da vida dele, né, de como ele funciona, né? E a gente junto, né, em colaboração, a gente vai fazer a coisa acontecer. Tem uma ansiedade que vem dessa cobrança, né, assim, de ser uma boa psicóloga, um bom profissional, que a gente fica tão aflita, né, assim, de conseguir dar alta para o paciente, que muitas vezes a gente manda o paciente embora, sabe? A gente quer fazer o paciente melhorar a todo custo, e às vezes o paciente nem está pronto para isso. Né, isso acontece muito também, né? Assim, do quanto a gente fica, né, querendo engolir o paciente, sufoca o paciente com intervenção, estratégia, desrespeitando, né, assim, o tempo do paciente, desrespeitando os limites do paciente, nessa lógica de que a gente precisa fazer, né, uma intervenção breve, né, de que a TCC ela é rápida do processo e que aquele paciente precisa receber alta. Né? E aí essa cobrança às vezes vem na supervisão com uma vozinha que é assim, Paula, eu já fiz de tudo e o que eu tô fazendo de errado? Sabe? Né? Assim, o que eu fiz de errado? Não, mas eu já fiz.
Não, mas eu já cheguei na crença com ele não mudou, né? Tá bom, Aham, né? Tá bom, vamos sim, chegar de forma diferente, sim. né? E não só ele não mudou, mas como eu, o que que eu fiz? Sabe, assim, que eu tô, onde eu tô errando, sabe? O que que eu fiz de errado? Né, assim, Trazendo dessa, responsabilidade só pra gente. isso, porque se eu me cobro muito, sabe, se eu quero ser a melhor psicóloga e para isso, né, eu tenho que fazer X, Y, Z, né, de coisa, eu tenho que fazer o paciente se sentir bem, eu tenho que embutir o paciente, tenho que levar um monte de estratégias, intervenções. A responsabilidade é minha se o processo também não acontece, né? E não é que a gente não seja responsável, a gente tem a nossa fatia de responsabilidade. Se a gente pensar, né, numa torta, a gente tem a nossa fatia de responsabilidade, mas existem outras fatias, ou seja, tem uma distribuição aí de responsabilidade, né? Então, o meu paciente, ele vai melhorar, mas ele vai melhorar em decorrência de alguns fatores, né? Não é tudo sobre a gente, né? Embora tenhamos uma participação importantíssima nesse processo, mas não é tudo sobre a gente, né? Ser uma boa psicóloga nem sempre é fazer o nosso paciente melhorar. Às vezes, né, eu continuo sendo uma boa psicóloga, embora meu paciente não melhore. Sabe? Embora meu paciente desapareça da sessão, embora meu paciente abandone, sabe? Embora meu paciente não responda, embora meu paciente recaia, tenha recaídas, né? O quanto que a gente puxa pra gente uma responsabilidade de que a gente, né, que vai levar o paciente a um lugar maravilhoso, né, de mudança da vida, de reestruturação da vida dele, e a gente tira do paciente a responsabilidade que é dele, né? Assim, é Sim. ele que é responsável sobre a vida dele, né? E ele tem uma coisinha chamada livre-arbítrio de querer decidir por ele o que ele acha que tem que ser feito sobre a vida dele. Né? E ser um bom profissional não significa, né, salvar todo mundo, ter as respostas certas, né, estar sempre pronto para todas as, né, situações, saber fazer tudo, né, e tá sempre preparado, né? Assim, como se a gente tivesse estar sempre preparado. A gente não pode errar, né? Esse entendimento de que ser uma boa psicóloga é você não se permitir errar. Não, né? Assim, essa expectativa ela traz muito sofrimento pra gente também. Sim, e acho que talvez essa ideia, né, desse termômetro de sou boa profissional ou não, ser quantos pacientes eu dou alta, confunde muito, né? Porque a alta ela não pode ser o objetivo ali, o resultado da terapia, o único objetivo, né? É claro que a gente quer que o paciente melhore, a gente quer que o paciente, né, caminhe sem a gente, mas a alta vai ser a consequência, a melhora do paciente, né? Não vamos nem colocar alta, vamos colocar melhora. A melhora do paciente vai ser muito a consequência do processo, a consequência dessa construção, e não o objetivo. Porque se eu tenho isso como objetivo, eu vou ficar ali tentando percorrer até chegar ali, de uma forma talvez não tão saudável, né? Para o meu paciente também, né? Então, a gente pensar na alta como, na melhora ali do paciente, como uma consequência, né? Eu vou trabalhar ali colaborativamente com o meu paciente, vou mostrar tais coisas para ele, a gente vai construir juntos no tempo dele. Em algum momento, essa melhora vai aparecendo, né? E não é de um dia para o outro, e não é de uma vez por todas em tudo, né? Assim, porque senão parece que o paciente vai melhorar e sair feliz da vida dali, né? E não. Sim. E que nesse processo de melhora, ele implica em altos e baixos, né? A gente também não pode ter o entendimento de que a melhora do paciente né, assim, é esse gráfico, né, assim, que, né, ele vai melhorando, 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 e cada vez mais, né, tendo comportamentos, né, funcionais, adaptativos, não é uma crescente, né, assim, é uma crescente, mas quando a gente, né, dá um zoom, a gente vê que tem recaídas, né, e que faz parte do processo, né, assim, quando o paciente, ele recai, a gente entende, né, que ele está no processo dele de melhora, né? Para eu melhorar, eu preciso recair inúmeras vezes, né? Imagina se eu entendo que ser uma boa psicóloga é impedir recaídas no meu paciente. Talvez eu esteja impedindo meu paciente de fato melhorar, né? De conseguir aprender, de se desenvolver, né? De tirar, né? Porque toda recaída, né? Digamos assim, todo momento em que a gente tropeça na vida, a gente consegue aprender com aquilo, né? Aquilo é
definidor, né, sempre modelador, assim, molda as nossas crenças, né, reestrutura as nossas crenças. Então, se eu impeço meu paciente de caminhar e de tropeçar, eu estou impedindo ele de conseguir modelar as crenças dele, de construir novas crenças que sejam mais adaptativas, sabe? Que faça, né, que vão fazer lá na frente com que ele tropece, né, e sinta menos dor, né, assim, e consiga aprender com os tropeços, né, de maneira que não se coloque tanto para baixo, que não deprima, né, e etc. Então, muitas vezes é uma crença autorrealizadora, assim, uma profecia autorrealizadora. Sim. Eu ia só comentar que a gente olhar a recaída como fazer parte do processo e um prato cheio para a gente aprender, para a gente reforçar o aprendizado é importante, né? Porque senão a gente mesmo reforça para o paciente que recair não é bom, né? E caiu no buraco de novo, né? Não era para ser assim, mas não é para ser assim, né? E que bom que é assim, porque a gente pode testar. Será que o que a gente aprendeu aqui na terapia funciona? Será que a gente precisa de mais recurso, né? Será que você está pronto, por exemplo, para seguir em frente? Porque quando você recaiu, você conseguiu levantar sem a minha ajuda dessa vez, né? Então a gente olhar a recaída até como uma coisa entre aspas boa de acontecer, porque consegue ser um termômetro importante para o processo, né? Sim, sim, sim. E aí eu tava falando, né, de profecia autorrealizadora, que é exatamente isso, né? A gente vai e se cobra muito, e aí para eu ser uma boa psicóloga, né, pensando lá na nossa conceitualização, para eu ser uma boa psicóloga eu tenho que muitas coisas. E essas crenças intermediárias, né, essas regras que eu me coloco para eu poder ser uma boa psicóloga e as estratégias que eu uso para eu poder conseguir ser uma boa psicóloga, muitas vezes me aproxima daquilo do cenário que eu me afasto, que é o cenário de fracasso, né? Então, como que a gente, né, na nossa conceitualização, como que a gente consegue muitas vezes, né, em supervisão, perceber que a gente vai entrando em ciclos, né, de autossabotagem, né, assim, que levam a gente para um lugar que é o lugar que a gente está fugindo, né? À medida em que eu desrespeito, né, o tempo do meu paciente, fico ali, né, engolindo ele, né, assim, sufocando ele com intervenções e estratégias, à medida que eu faço isso, o paciente piora, né? O paciente reforça crenças que eu não quero, né, que sejam reforçadas, e isso contribui para o paciente abandonar a terapia, contribui para o paciente não vincular comigo, e no final das contas, eu não me sinto uma boa psicóloga, porque eu não estou alcançando com ele, né, o resultado que eu gostaria, né? Então, como que a maneira como a gente vai se comportando ali na relação com o paciente, o quanto que a gente se coloca num lugar muito perigoso de experimentar o fracasso, né? E confirmar essa crença de que a gente não é uma boa psicóloga, não é boa o suficiente, sabe? Ao invés da gente talvez trazer uma voz mais compassiva, como você trouxe, né? Conseguir flexibilizar um pouquinho essas regras, entender, né, que a gente pode, né, flexibilizar, que a gente tem que respeitar, que muitas vezes ser uma boa psicóloga é abrir espaço para o sofrimento, né? Entender esse processo de melhora, né, como um processo que permite recaídas, lidar bem, né, com as recaídas. Enfim, e aí sim a gente consegue talvez experimentar uma sensação gostosa de estar sendo uma boa profissional, né, e uma boa pessoa para o nosso paciente. Sim, sim. E acho que isso que você falou também, de dividir, né, a responsabilidade, acho que é importante a gente pensar que a gente não ir nem para um lado nem para o outro, né? Eu tenho a minha responsabilidade, é uma responsabilidade grande, né? Eu não sou 100% responsável pelo meu paciente, mas eu sou bastante responsável pelo processo. Porque eu sou a pessoa que entende de terapia, eu sou a pessoa que entende de psicologia, de TCC. Então, eu preciso me responsabilizar pelo processo. E acho que responsabilizar pelo processo não significa que eu vou pegar a culpa para mim, mas talvez entender também quando eu preciso mudar o tempo daquele processo terapêutico, né? Enquanto o meu paciente não está preparado e eu preciso dar um passo atrás. A gente se responsabilizar pelo processo, sabe? E deixar também o paciente se responsabilizar pela parte dele, né? Muito também para ele
ter essa propriedade do tratamento dele, sabe? Ele se apropriar disso e isso conseguir fazer com que ele tenha um processo mais eficaz, que ele consiga manter por mais tempo uma melhora, porque ele entendeu aquele funcionamento dele, entendeu as ferramentas, os recursos, e não só porque eu dei uma receita de bolo, né? Sim, e a gente não pode esquecer também que, assim, tudo que a gente faz e deixa de fazer, isso está sendo observado pelo nosso paciente, né? A gente é modelo para ele. Então, quando eu me cobro, né, assim, dessa forma tão rígida, tão demasiada, o que eu tô passando, que lições eu tô passando, né, assim, para ele, como é que isso está sendo visto e observado, né? Porque não adianta eu dizer para ele, né, assim, que querer flexibilizar o comportamento dele se eu mesma me torno rígida no atendimento. Sim. Sabe? Não adianta eu dizer para ele que ele precisa de uma voz compassiva, que ele precisa ser o melhor amigo dele, que ele tem que abraçar, né, os fracassos, né, assim, abraçá-lo, né, assim, como um todo, sem, né, um olhar julgador para si mesmo, se eu não faço isso comigo, né, e se as respostas que eu dou, né, assim, que eu transpareço na sessão, é uma psicóloga preocupada, ansiosa, sabe? É uma psicóloga que faz uma cobrança sutil de que ele tem que melhorar, né? Imagina como é que a gente está, né, no nosso processo, na relação com a nossa psicóloga, e criar, né, um contexto na relação, um contexto de uma expectativa enorme de que eu tenho que melhorar, sabe? Assim, posso trazer, né? A Júlia está aqui esperando que eu melhore e eu percebo que ela está ansiosa para melhorar. Na semana seguinte, eu não sei se eu vou querer trazer algo difícil para você. Sabe? Ou não sei se eu vou querer. Não sei se eu vou querer falar do mesmo assunto, sabe? Quantos pacientes trazem isso pra gente? Ai, eu já tô ficando chato, porque eu só falo disso, eu não consigo sair disso. Né? Vamos ficar com isso o tempo que você precisar. Sim, né? tá tudo bem, né? Isso faz parte, sim, né? Que bom que você precisa, né, botar para fora e que, né, que a gente está digerindo isso e é assim mesmo. A gente não digere, né, do dia para noite, né? O quanto a gente desrespeita, né? Assim, passa por cima, né? Como que isso atrapalha o vínculo e a relação terapêutica. A gente tem que construir um espaço seguro de acolhimento, o paciente precisa se sentir à vontade. E aí, se essa ansiedade, essa cobrança, ela está sendo, né, observada, isso atrapalha a relação e talvez eu, enquanto paciente, eu não me sinto segura aqui. Sabe, se eu começo, né, a pensar o que eu posso trazer para a Júlia, que é a minha terapeuta, né, que tipo de coisa eu vou levar para a Júlia, né, porque eu tenho medo de desagradar a Júlia, isso eu estou desenvolvendo com ela uma relação que é muito ruim para o meu processo, né, e aí sim a gente é responsável por isso, né, aí a gente, né, tem uma torta grande aí de responsabilidade, né, então também tem isso, assim, a gente trabalhar essa nossa cobrança para a gente se cobrar menos, porque isso também é visto, né, pelo nosso paciente, a gente é o modelo para ele. Então, a gente também precisa fazer isso para a gente. Às vezes, ser uma boa psicóloga, por exemplo, é de respeitar os nossos limites. Né? Quantas vezes a gente, nesse lugar de ser uma boa psicóloga, a gente desrespeita, né, total. Né? A gente atende no horário que a gente não pode atender, a gente desmarca compromissos pessoais, a gente não faz a cobrança, né, da sessão, a gente trabalha no final de semana, a gente faz sessão por ligação, né? Assim, quantas vezes a gente desrespeita, né, os nossos limites e quebra os nossos acordos para a gente poder ser uma boa psicóloga, né? E aí, que mensagem a gente também está passando para o nosso paciente? Sim, sim. Com certeza, assim, acho que são coisas importantes para gente pensar, para a gente não cair nessa armadilha, né? Assim, e por mais que a gente vá cair, né? E eu fiquei pensando nisso que você falou, de agradar, né? Assim, aquele paciente que, eu não vou levar isso para a Júlia porque, né, ela não vai gostar ou ela vai, né, se sentir desagradada porque eu não fiz o que a gente planejou, coisas do tipo. Fiquei pensando até no feedback ali entre paciente e psicólogo, né? O quanto é importante a gente abrir espaço para o paciente dar esse feedback para a gente, que muitas vezes a insegurança não deixa a gente abrir esse espaço, né? Porque eu não vou perguntar o que ele está achando da terapia, porque vai que ele, né, fala que tá horrível, que ele não gosta de tal coisa, né? Mas a gente pensar no feedback como uma ótima oportunidade, né, da gente
resolver qualquer ruído de comunicação, reforçar a relação terapêutica, o vínculo, deixar esse ambiente mais seguro, mais agradável, entender o que se passa na cabeça dele, né? E conseguir resolver essas pequenas coisas que vão funcionar, que vão acontecer. Né? Se meu paciente é um paciente que não gosta de desagradar as pessoas lá fora, vai acontecer isso aqui dentro. E talvez se eu conseguir abrir espaço para ele de alguma forma me contar isso, ou a gente conversar sobre isso, eu consigo ajudá-lo a ter um lugar seguro para ele conseguir dizer quantas vezes ele quiser a mesma coisa e trazer qualquer coisa. Se eu não faço isso, pode ser que eu esteja repetindo o que o mundo lá fora faz. E aí eu estou reforçando um funcionamento do meu paciente que não é bacana, né? Sim, sim, sim. Acho que a gente pode se aventurar, assim, né? Para quem estiver assistindo a gente, de pegar uma folha de papel, né, assim, e anotar, né? O quanto que eu me cobro, né? Assim, se eu tenho essa ideia de que eu preciso ser uma boa psicóloga, eu preciso, né, assim, quais são as regras, né? As minhas crenças intermediárias. Então, para ser uma boa psicóloga, eu tenho que 3 pontinhos, né? Se eu for boa, se eu for uma boa psicóloga, então, né, 3 pontinhos. Então, o que significa ser uma boa psicóloga para mim? Que coisas eu preciso fazer com o meu paciente, né? E quais são as minhas expectativas também para aquele processo, né? Porque o sim, então, vai me trazer muitas respostas, né, assim, do que eu espero, né, das expectativas. E aí, se ser uma boa psicóloga para mim significa, né, me subjugar, né, assim, me colocar ali totalmente subjugada, né, para atender as necessidades do meu paciente, nem que isso custe, né, as minhas necessidades, como que no momento em que eu me permito, né, assim, entrar no meu funcionamento, como que eu reforço essa minha crença, né, de que talvez eu não seja boa o suficiente. Acho que a gente precisa saber, né, todo psicólogo precisa ter um entendimento da sua conceitualização, né, para a gente poder conseguir estabelecer com o nosso paciente uma relação mais segura, assim, uma relação terapêutica segura, de ter o controle, né, assim, maior do que pode acontecer ali na relação. Então, se a gente se cobra muito, que é o que acontece com a grande maioria, a gente precisa saber o que está por trás da nossa cobrança, quais são as nossas expectativas, né, e como que a gente pode e deve se flexibilizar na nossa terapia individual, na nossa supervisão, para a gente não construir uma relação ruim, não correr o risco de bagunçar o processo do nosso paciente. Né? Desenvolver mesmo uma voz mais compassiva, né, de autobondade, de espaço, né, para os erros e para os fracassos, sabe? Para essa vulnerabilidade, para a gente conseguir, né, mostrar para o nosso paciente que a gente é humana também, né? E ser um bom modelo para ele. Sim, sim. E acho que ser um bom modelo vai abarcar ali tudo isso, né? A gente conseguir falar sobre o que não está legal na terapia, a gente pedir desculpas se o paciente se sentiu de alguma forma com algo que a gente falou, né? A gente conseguir também se vulnerabilizar nesse processo, né? E acho que é um bom exercício, assim, a gente pensar nas nossas regras, a gente ter a nossa conceitualização é importantíssimo, até para a gente entender o que da Júlia, do funcionamento da Júlia, da história de vida da Júlia, pode influenciar no processo terapêutico, né? De uma forma que pode prejudicar o processo. Né? E eu preciso saber disso para quando acontecer eu ficar atenta, né? Exato. Exato. Sim. E se você pudesse terminar o vídeo pensando no que os psicólogos que estão ouvindo, os psicólogos que estão aí podem fazer ou como elas podem lidar com a ansiedade e a insegurança, o que você falaria? Assim? Acho que talvez a gente precisa abrir espaço para fracassar, sabe? Assim, essa insegurança, né? Ela vem contando um monte de coisas, né, pra gente. Vem uma vozinha aí que diminui a gente, que inferioriza a gente. E a gente precisa se permitir correr o risco, sabe? De fracassar. Porque a grande maioria pode dizer, né? Pode ouvir o nosso vídeo e dizer assim, mas eu já sei de tudo isso, né? Assim, eu já sei o que eu preciso me flexibilizar.
né? Mas a gente precisa correr o risco, do mesmo jeito que a gente fala para os nossos pacientes que eles precisam aceitar, né, topar a hierarquia de exposição, os experimentos comportamentais, a gente também precisa, né? Então não adianta só a gente saber racionalmente, porque eu acho que a gente no lugar de psi, a gente tem muito isso, né? Racionalmente a gente sabe de muita coisa, mas eu acho que emocionalmente não, sabe? A gente não ousa tanto assim. Então, acho que uma dica que eu daria, que eu acho uma coisa importante pra gente, é a gente ousar, sabe? Assim, correr o risco de experimentar um pouquinho que seja, né, esse fracasso. Como você falou, né? O exemplo que você deu, de pedir desculpas caso alguma coisa aconteça, de assumir os erros, né? Assim, eu acho que não foi legal o que a gente trabalhou na última semana, não foi muito bem isso que eu queria, então vamos voltar, sabe? Da gente se vulnerabilizar um pouquinho que seja, porque no momento em que a gente se permite, né, assim, experimentar, né, essa ousadia, né, de não ser, né, uma boa psicóloga dentro né, desses termos da autocobrança, do autocriticismo, acho que vai se tornando cada vez mais fácil da gente continuar se expondo. Então a gente precisa ter coragem para se permitir fracassar. Sim, sim. E acho que eu colocaria a questão da alta, né? Assim, coragem para se permitir fracassar e coragem para não colocar a melhora do paciente como o objetivo da terapia, né? Isso vai acontecer invariavelmente, né? Vamos colocar o foco em outras coisas ali no processo. Sim, sim. Acho que é isso, né? Sim. A gente encerra hoje, então, né, o nosso bate-papo, né, sobre autocobrança, né? Esse foi o nosso 7º episódio, né, Ju? Sim. Foi o nosso 7º episódio. Se você tem, né, alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários pra gente, né? Acompanha a gente, segue a gente, né, nas redes sociais, ou então, né, lá no Instagram, a gente tá sempre lá, né, comentando. Com certeza a gente vai comentar sobre o bate-papo de hoje. Então, qualquer dúvida que apareça, pode passar lá, né, e mandar mensagem pra gente. Isso. Combinado, então. Combinado. Até o próximo. Até.